Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Começo esse vídeo de hoje já agradecendo você, nosso fiel seguidor, que não perde um vídeo. Nossos números estão cada vez aumentando mais, graças a você que, além de prestigiar, está fazendo sempre a gentileza de espalhar, de disseminar esse conteúdo, colocando no grupo de WhatsApp, dividindo com amigos, com família. Então eu quero agradecer você e pedir para que continue esse trabalho, esse exército. Você faz parte, você é um soldado desse exército de pessoas que sonha com um mundo mais saudável. Sim, eu tenho essa utopia, espero que não seja uma utopia. Imagina um dia um mundo sem doenças, né? Para isso que a gente está aqui, para isso que eu gero conteúdo e para isso que eu estudo e venho trabalhar todo dia aplicando nos meus pacientes o conhecimento de uma medicina preventiva. Bom, um dos temas que sempre que eu falo aqui, crio algum vídeo e gera bastante curiosidade e às vezes até um pouco de polêmica, é quando falo sobre o iodo. Todo médico que faz vídeo, que posta vídeos aqui no YouTube sobre saúde preventiva, sobre medicina integrativa, já fez um vídeo, né? Já falou sobre iodo, nutricionistas falam sobre iodo, a importância do iodo, né? Talvez o médico que fez com que o iodo ficasse tão popular foi o Dr. Laí Ribeiro, acho que foi o primeiro médico de rede social a falar, a trazer a importância do iodo para a saúde da tireoide, e é óbvio, né? Por quê? Porque os hormônios produzidos na tireoide, eles não têm esse númerozinho do lado aqui, T3 e T4, à toa. Esse número não está aqui à toa, tá? O que significa 3 aqui? Ó? 3 iodos, 4 iodos, ou seja, numa molécula de hormônio T3, nós temos 3 moléculas de iodo. No T4, que é o hormônio mais abundante, né? Que está no sangue, nós temos 4 moléculas de iodo. Então você não forma hormônio da tireoide se não tiver iodo. Um detalhe importante aqui, que eu já trouxe até essa dica, já falei, é que a gente tem que também refletir até que ponto a gente realmente tem uma carência de iodo na população. Por quê? Porque a gente tem tanto hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo é uma doença tão comum. E a gente começa a pensar, será que tudo isso é falta do iodo? Não, nem sempre. Por quê? Porque o iodo, para entrar na tireoide, ele vai precisar de caminho livre. Aqui é a glândula tireoide, o iodo ele tem que ter caminho livre aqui, ó. Nada pode impedi-lo. E existem outros halogênios que estão, porque o iodo é um halogênio, tá? Na tabela periódica ele ocupa uma coluna chamada de coluna dos halogênios. Só que ele ocupa a 4ª posição, né, da molécula mais pesada naquela tabela. Antes dele, a gente tem outros halogênios, aliás, outros halogênios tóxicos. O iodo ele não é um halogênio tóxico. Os outros são, tá? Quais aqui? Flúor e cloro ocupam os 2 primeiros lugares, 2 halogênios tóxicos para o corpo. Também tem o bromo aqui em 3º lugar. Então o que acontece? Quando você tem uma intoxicação por cloro, por flúor, por bromo, você pode ter um iodo circulante bom, mas esse iodo não vai entrar na tireoide, porque como ele está na 4ª posição de molécula mais pesada, as mais leves entram primeiro. Então o flúor, o cloro, o bromo, tudo isso tem preferência, né? Onde é que você se intoxica por flúor e por cloro? Na água mineral, na pasta de dente. Onde é que você se intoxica por bromo? Nas farinhas, tem muito brometo nas farinhas. Então a gente tem que ter esse cuidado de se afastar desses outros halogênios para que o iodo tenha, então, uma fluidez, que ele possa entrar na tireoide, formar as moléculas de hormônio T3, T4, ok, tá? Só que aí vem essa questão da suplementação do iodo. Porque, às vezes, a gente vai ter um paciente com um hipotireoidismo, né? Tá com o TSH muito alto, hormônio T3 e T4 baixo. E o que a gente faz nesse momento? Realmente, a gente pensa assim, eu vou prescrever alguns elementos que eu sei que a minha tireoide precisa para funcionar. Porque talvez esse hipotireoidismo seja por conta de falta de nutriente. Então a gente começa lá, quais são
os mais importantes, o selênio, o zinco, o iodo. Tem que pensar também no ferro, né? Não vai sair suplementando ferro, analisa no sangue do paciente como é que está o nível de ferro, de ferritina e tal. Né? A gente sabe também esse T aqui, ó, T, tireoide, T3. O que é esse T aqui? Esse T é de tirosina. Tirosina é o aminoácido que forma o T3. Então, é L-tirosina, a gente pode prescrever. Então, a gente vai primeiro tentar fazer uma suplementação para ver se essa glândula, então, melhora a sua função. Aí é que vem um alerta importantíssimo aqui para você, tá? Essa questão de suplementar iodo pode ser um tiro no próprio pé, em uma única situação aqui que a gente tem que cuidar, e é uma situação muito séria. E eu sei de um monte de paciente que chega no meu consultório e quando eu começo a perguntar, você toma algum suplemento? Daí ele começa a relatar, tomo magnésio, tomo coenzima Q10, tomo iodo. Quem te prescreveu isso? Não, ninguém. Estou tomando por conta própria, porque eu vi um videozinho no YouTube que o iodo era importante e tal. Cuidado, essa suplementação por conta própria tem uma situação aqui que pode ser um perigo para você. E a gente vai entender essa situação, porém, para isso, eu vou ter que dar uma pequena aulinha aqui de fisiologia da tireoide para a gente entender sobre como o iodo entra, por que ele entra e o que acontece quando ele entra aqui na tireoide. Seguinte, existe um hormônio produzido no hipotálamo, que é uma região do cérebro que identifica, que faz a mensuração, é o vigia do nosso corpo, né? Então ele fica olhando a temperatura, os hormônios e tal. Quando o hipotálamo identifica que a tireoide tem que trabalhar e produzir mais hormônio, o hipotálamo vai produzir TRH, que é um hormônio que tem como função sair do hipotálamo, descer até a hipófise e na hipófise, que é uma glândula adenohipófise, né? A hipófise é uma glândula que tem a parte neurohipófise, adenohipófise. Na adenohipófise, o TRH vai induzir a hipófise a produzir TSH. Olha o que significa TSH. Hormônio estimulante da tireoide. Aí o TSH, ele vai para onde? Ele vai para o lugar que ele tem que estimular a tireoide. Então ele chega aqui na tireoide, ele se encaixa aqui nas células beta, e quando ele se encaixa aqui nas células beta, ele vai grudar no iodo e ele vai jogar iodo aqui para dentro. Então agora o iodo ele começa a entrar na tireoide para a gente formar lá dentro hormônio T3 e T4. Só que esse iodo aqui, ele é um iodo inorgânico. Iodo inorgânico não serve para a nossa tireoide. Então, dentro da tireoide, você tem uma enzima chamada de tireoperoxidase. A gente abrevia ela como TPO. Tireoperoxidase. Qual é a função da tireoperoxidase? Ela tem que organificar o iodo. Tá? Para quê? Para que o iodo inorgânico possa interagir com o nosso organismo. Então ele tem que se tornar um iodo orgânico. E para ele se tornar um iodo orgânico, ele tem que perder um elétron. Então é assim que o iodo inorgânico se transforma num iodo orgânico. Ele perde um elétron. Essa perda de elétron aqui, que é de responsabilidade da tireoperoxidase, essa perda de elétron depende de selênio e ferro, por isso que eu botei aqui antes na listinha, né? Então, se não tem selênio e ferro, essa atividade da organificação do iodo não vai acontecer. E aqui dentro da tireoide, o iodo orgânico, ele não pode ficar sozinho, ele tem que se juntar a outro iodo orgânico, tá? Então, dois iodos se juntam aqui, ok? Legal. Só que aí vem o alerta do vídeo de hoje. Existe uma condição onde você terá um hipotireoidismo que seja de ordem autoimune. Olha aqui, ó, hipotireoidismo autoimune, que a gente já teve aula sobre isso. Aqui, ó, linkzinho, já expliquei, então não vou explicar aqui
o que é o hipotireoidismo autoimune, nem como trata, já expliquei isso num vídeo. Porém, o que a gente tem que entender? No hipotireoidismo de origem autoimune, que eu tenho o anticorpo, vamos fazer mais bonito aqui. Ó, anticorpo anti-TPO. Você dosa isso no sangue. Você pede no teu paciente lá. São dois os principais anticorpos que podem gerar aqui essa diminuição da função da tireoide de origem autoimune. Um é a antitireoglobulina, né? Antitireoglobulina, que é o anti-TG, e o outro é o anti-TPO. Então, se você dosar e identificar que você tem anticorpos contra a tireoperoxidase, o que significa? Que você está diminuindo a função da tireoperoxidase. E qual é a função dela? Organificar o iodo. Você diminuiu a função dela e está tomando iodo. O que vai acontecer? Você vai ter um excesso de iodo inorgânico no corpo e isso não é legal. Todo excesso no corpo não é legal. Inclusive, já está até associado esse excesso do iodo inorgânico com câncer papilífero da tireoide, que é um tipo específico de câncer da tireoide que vai aumentar a chance de você desenvolver se você tiver esse excesso de iodo inorgânico. Ou seja, você estava tentando tomar o iodo para melhorar a saúde da tua tireoide e o que você está fazendo é prejudicando ela, aumentando o risco de uma doença neoplásica, tá? Então, tá aqui, ó, contraindicação absoluta de uso do iodo é pacientes com anticorpo anti-TPO. E aí vem aquilo que eu falei. O paciente chegou no consultório, falou que toma iodo por livre, espontânea vontade, porque ele viu um videozinho no YouTube, nunca dosou esse anticorpo e ele pode, então, talvez, né, possivelmente, estar causando um problema para si mesmo com essa autossuplementação. Por isso que aqui todos os meus vídeos eu falo, gente, eu gosto de explicar, eu gosto de informar, mostrar para que servem as coisas. Agora, autossuplementação me incomoda isso, sabe? Não é uma coisa que eu gosto de incitar isso aqui. Eu acho que tudo isso sempre deve ser suplementado por um médico que entenda de suplementação, um nutricionista que estuda essa parte aqui. Mas a ideia do vídeo hoje era justamente trazer esse alerta sobre iodo, uma vez que cada vez mais eu tenho no meu consultório esse tipo de situação acontecendo. Pacientes que vieram até mim pela primeira vez e no seu histórico me contando aí, já tomo iodo há 3, 4, 10 anos, eu vou lá, faço exame anti-TPO aumentado. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma ele possa ser útil na sua vida. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda semana alerta de novos vídeos aqui para você sobre saúde. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.